E esse senhor de idade pode até parecer inofensivo, mas ele na verdade é um mentiroso e um golpista muito habilidoso, mas que acabou entrando em uma grande fria após se meter com a mulher errada e que ainda estava se apaixonando por ela. Sejam muito bem-vindos ao canal Visão 360 Filmes, e hoje eu vou trazer para vocês o resumo do filme The Good Liar, ou A Grande Mentira, de 2019. E já vai deixando aquele like maneiríssimo aí para fortalecer o canal, e também se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, fechou? Então, bora pro vídeo. O filme começa com uma senhora se inscrevendo em um site de namoro. Ao mesmo tempo, vemos um senhor criando seu perfil no mesmo site. Ambos são viúvos. Eles se conhecem online e começam a conversar. Os dois compartilham detalhes de suas vidas e, após um tempo, decidem se encontrar para jantar. Na cena seguinte, o homem chega ao restaurante e vai até a mesa da mulher. Depois de se cumprimentarem, a mulher revela que seu marido e filho faleceram e agora ela vive apenas com o neto. O homem, por sua vez, conta que sua esposa faleceu há 3 anos. À medida que a conversa avança, o homem admite que seu nome não é Brian e que o seu verdadeiro nome é Roy Courtney. Para a surpresa dos dois, a mulher também revela que usou um nome falso online. Seu verdadeiro nome é Beth McCallish. Os dois riem muito dessa coincidência. Após o encontro, Beth é buscada por seu neto, Stephen. Mais tarde, naquele dia, Roy vai a uma boate onde seu amigo Vincent já está sentado com outras 2 pessoas. Roy, animado, apresenta um plano de negócios, prometendo dobrar o dinheiro rapidamente. Ele explica que fingiu ser banqueiro e abordou um empresário russo para um esquema de investimento. Ele conta que o empresário está disposto a investir 800 mil libras, mas quer que Roy e seu grupo invistam uma quantia menor inicialmente, para garantir a segurança do negócio. Roy informa que precisam investir 200 mil libras coletivamente e que esse dinheiro será duplicado. Impressionados, Vincent e os outros 2 homens concordam em participar, mantendo as suas verdadeiras identidades em segredo, exceto por Brin, que acidentalmente revela o seu nome verdadeiro na mesa. Nesse momento, Roy recebe uma ligação da sua nova namorada. Nessa ligação, eles marcam um novo encontro, no cinema. Após o filme, eles decidem voltar para casa, mas os joelhos de Roy fraquejam subitamente, então Beth o ajuda a caminhar. No entanto, no dia seguinte podemos ver Roy em seu apartamento, sem nenhuma dificuldade para ficar em pé. Pouco depois, os homens da noite anterior, junto com 2 russos bem vestidos, chegam ao escritório improvisado. Roy explica o esquema de investimento que lhes trará lucro em 1 semana e mostra o teclado que pode ser usado para transferir dinheiro para suas contas. Eles usarão esse teclado para gerenciar as transações. Quando tudo parece estar indo bem, Brin faz uma piada sem graça que acaba irritando os russos, levando-os a voltar atrás com seu investimento. Depois disso, os outros investidores culpam Brin por não manter a boca fechada, e Roy diz que precisarão reconquistar a confiança dos russos. Após a reunião, Roy vai ao encontro de Betty, andando deliberadamente com uma bengala e fingindo estar sentindo dor no joelho. Betty menciona que comprou um carro novo recentemente e se oferece para dar-lhe uma carona. Roy fica intrigado ao saber que ela comprou um carro à vista. Eles vão juntos para a casa de Betty e têm um jantar agradável. Mais tarde, o neto dela, Stephen, chega em casa e se mostra desconfiado ao ver Roy. Após o jantar, Betty e Stephen acompanham Roy até a sua casa. Quando Betty percebe que ele mora no último andar, ela sugere que ele fique na casa dela para evitar subir as escadas. Stephen hesita, mas Betty insiste, então Roy concorda e leva seus pertences para a casa dela. Na manhã seguinte, enquanto Roy está tomando café fora de casa, ele percebe um homem desconhecido em um carro observando ele. Enquanto isso, Stephen expressa suas preocupações e avisa a avó que ela está se aproximando demais de alguém que ela não conhece direito, mas Betty o ignora, pois ela está começando a gostar do seu novo encontro. Roy ouve a conversa, mas não leva a sério. Ele sabe que o seu charme encanta a Betty, mas Stephen comenta que acha os comentários da avó irritantes. Roy então diz a Stephen que tem negócios urgentes para resolver, e Betty pede a Stephen que dê uma carona para ele. Ele deveria visitar um amigo com câncer no pâncreas no hospital. No entanto, depois que Stephen sai, Roy não entra no hospital.
Em vez disso, ele foge pela porta dos fundos, joga fora a sua bengala e caminha até o escritório como um homem perfeitamente saudável. Na cena seguinte, os russos estão de volta no escritório e Brin começa se desculpando pelo comentário rude do outro dia. Como um gesto de boa-fé, Roy revela que todos os 4 duplicaram seu fundo de investimento para atingir 400 mil libras. Ele então transfere prontamente o dinheiro para a conta conjunta e os russos também fazem a transferência de seus fundos para a conta conjunta, finalmente selando o acordo. Depois disso, um dos russos abraça Brin com entusiasmo e é nesse momento que Brin percebe que ele está equipado com escutas. Eles começam então a ouvir sirenes da polícia se aproximando. A polícia entra no prédio e Brin e seu parceiro conseguem escapar pela porta dos fundos. Assim que Brin e seu parceiro fogem, é revelado que Roy, a polícia, Vincent e os 2 russos estavam trabalhando juntos para enganar Brin e seu parceiro. Eles já ganharam 200 mil libras com pouco ou nenhum esforço. Após o sucesso do plano de Roy, ele se encontra com Stephen no portão do hospital. Durante o jantar, Stephen menciona que estará ausente por um tempo, indo para um lugar chamado Prisão de Spandau, onde criminosos de guerra nazistas eram mantidos. Stephen então pergunta se Roy alguma vez já serviu na guerra. Roy faz uma breve pausa e admite ter trabalhado no exército, o que resultou em sua cicatriz no pescoço. Depois do jantar, o casal de idosos se despede de Stephen e Roy mais uma vez percebe o homem em um Audi prateado que o tem perseguido. Alguns dias depois, Roy e seu parceiro Vincent visitam um açougue de propriedade do mesmo russo que fazia parte do plano. Eles vão à casa do russo porque ouvem uma reclamação, e Vlad exige mais dinheiro pelos seus serviços, mas Roy se recusa a pagar. Em vez disso, ele chama 2 de seus homens para resolverem a situação. Mais tarde, Roy visita a casa de Betty com Vincent. Quando ela chega, ele apresenta Vincent como seu consultor de investimentos. Betty fica surpresa quando Roy menciona que deseja deixar algo em seu testamento para ela. Ela insiste que ele deveria deixar tudo para o seu filho Robert, mas Roy admite que não gosta do estilo de vida do filho. Vincent e Roy então enganam Betty para que revele sua riqueza total, que é cerca de 2,8 milhões de libras. Impressionado com a quantia, Vincent sugere que Betty invista todo o seu dinheiro. Ele afirma que ela poderia dobrar o retorno do investimento em 5 anos e tenta convencê-la a abrir uma conta conjunta com Roy. Betty, no entanto, diz que precisa de tempo para tomar uma decisão tão importante. Na manhã seguinte, Betty, Roy e Vincent estão do lado de fora, discutindo como Roy conseguiu um lucro de 20 mil libras com seus investimentos. Nesse momento, Stephen chega e conta que foi demitido mais cedo naquele dia. Ele vê os documentos de investimento e alerta a avó que ela está confiando cegamente em Roy ao considerar dar todo o seu dinheiro a ele. Betty se ofende com as palavras de Stephen e Vincent decide ir embora, acreditando que não é o momento certo para fechar um acordo. Stephen percebe seu erro e pede desculpas por causar a confusão. Roy sugere a Betty que ele dê 10 mil libras a Stephen dos 20 mil de lucro que ele obteve, e que eles poderiam usar os 10 mil restantes para uma viagem. Betty fica surpresa com a oferta, mas agradece. Na tarde seguinte, enquanto corta o cabelo de Roy, Betty expressa seu desejo de ir para Berlim. Enquanto conversam alegremente, ela começa a se sentir mal. Roy tenta chamar uma ambulância, mas ela pede que ele ligue para o médico. Mais tarde, o médico revela que ela teve outro derrame. Preocupado, Roy pergunta sobre o tratamento, mas Betty hesita em passar por cirurgias e ficar de cama. Ela não quer viver como se já estivesse morta. Naquela noite, Roy coloca Betty na cama e, percebendo seu estado de saúde, concorda em ir para Berlim com ela. No dia seguinte, enquanto fazem compras, Roy percebe que está sendo seguido por Brin e marca um encontro com Betty em um restaurante em 1 hora. Preocupado, ele segue para o metrô, ainda sendo seguido por Brin. Brin então o confronta, revelando que descobriu tudo sobre seu esquema fraudulento e exigindo os seus 100 mil de volta, ou ele iria expor a verdadeira identidade de Roy para Betty. Ele encurrala Roy,
mas o protagonista consegue empurrar Breen para os trilhos e conseguir escapar sem ter sido notado. Após o incidente, Roy se encontra com Betty no local combinado e expressa seu desejo repentino de viajar. Na cena seguinte, o casal chega a Berlim, onde encontra Stephen, que se oferece para mostrar a cidade. Eles visitam vários museus de guerra e arquitetura interessantes. Depois disso, Betty decide explorar por conta própria e promete voltar ao hotel na hora certa. A seguir, a vemos parada em frente a um prédio antigo, suspirando profundamente. Mais tarde, Betty chega ao hotel com a mão machucada, dizendo que tropeçou na calçada e caiu. Roy cuida de seus ferimentos e beija suavemente suas mãos, o que a deixa ainda mais atraída por sua gentileza. No dia seguinte, Stephen leva o casal a um hotel, um prédio antigo que Roy acha perturbadoramente familiar, como se já o tivesse visto antes. Dentro de um apartamento, Stephen revela que verificou os registros de serviço de Roy e descobriu que ele foi enviado para lá após a guerra. Ele veio a este mesmo edifício há muitas décadas, 3 anos após a guerra, quando um assassinato ocorreu. Com seu disfarce descoberto, Roy admite que trabalhava para uma agência de inteligência encarregada de caçar criminosos nazistas. Em 1948, ele veio a Berlim para prender um poderoso nazista chamado Martin Geiger. Em um flashback, mostra um jovem soldado britânico chamado Roy e um alemão, Hans Taub, chegando à residência do criminoso, que é o mesmo quarto onde estão no presente. Um homem abriu a porta e alegou que Geiger não estava presente, mas os agentes insistiram em ficar. O homem foi até a cozinha preparar um café, mas era o próprio Geiger, que pegou uma faca e a segurou contra o pescoço de Hans. Isso forçou Roy a largar sua arma, que Geiger pegou. Na luta que se seguiu, o soldado britânico foi morto por Geiger, enquanto Hans sobreviveu. Roy então confessa que seu verdadeiro nome é Hans, e que ele serviu como tradutor de alemão para um soldado britânico. Ele conta como o soldado britânico foi morto e como ele escapou por pouco da morte. O rosto do soldado estava tão desfigurado que Hans aproveitou a oportunidade para assumir a sua identidade. Como já tinham características faciais semelhantes, Hans se tornou Roy Courtney, cidadão britânico. Com sua proficiência em inglês, ninguém questionou sua nova identidade. Ele se mudou para Londres e começou a viver como inglês, longe dos horrores da guerra na Alemanha. Ao ouvir isso, Stephen acredita que ele é uma pessoa má e avisa sua avó para se afastar dele, mas Betty fica ao lado de Roy. Ela diz a Stephen para parar de se intrometer em seus assuntos de agora em diante. Quando o neto sai da sala, Betty expressa seu apoio a Roy, dizendo que se sente menos sozinha quando ele está por perto. Quando o casal volta para casa, a primeira coisa que Betty pede é ligar para Vincent. Ela decidiu transferir todo o seu dinheiro para uma conta conjunta, compartilhada com Roy. Mais tarde, Roy se encontra com Vincent, que sugere a Roy que ele deveria deixar pelo menos uma parte do dinheiro para ajudar Betty. Alguns dias depois, Vincent visita a casa de Betty e ajuda ela e Roy a completar a papelada para combinar seus ativos individuais na conta conjunta. Ele então fornece teclados separados para concluir as transferências de dinheiro. Betty, no entanto, pondera se deveria guardar algum dinheiro para si devido ao seu estado de saúde. Vendo isso, Roy a convence a transferir toda sua riqueza para a conta conjunta. Os dois escolhem uma senha para a conta e Betty sugere a palavra Lírios ao mostrar uma foto de flor na parede. Depois que tudo está finalizado, Roy finge receber uma ligação de seu filho Robert, que estaria vindo para Londres e quer conhecê-lo. Roy afirma que não se importará em ir, mas Betty o incentivava a ir ao encontro do filho. Seguindo o conselho dela, Roy faz as malas e inclui seu teclado na mochila. Antes de sair, Betty pede que ele beba água para se manter hidratado, pois viajar pode ser cansativo. Enquanto Roy vai até a cozinha, Betty olha cuidadosamente para sua bolsa. Na estação ferroviária, Roy finge estar hesitante e diz que prefere não ir, mas Betty insiste para que ele vá encontrar o filho. O trem chega e ela o acompanha calorosamente. A cena então muda para um quarto de hotel, onde Roy é visto relaxando e bebendo.
Em estado de embriaguez, ele vasculha sua bolsa em busca do teclado, mas fica chocado ao descobrir que ele desapareceu. Ele rapidamente entra em contato com o atendimento online do banco, mas não conseguem atendê-lo sem o teclado. Roy pergunta se poderiam enviar um novo teclado para ele, o que era possível, mas levaria alguns dias, deixando-o preocupado. De repente, ele vê Barry segurando um teclado na mão. Roy, então, tenta inventar uma história de que o voo de seu filho estava atrasado. Barry, então, revela que transferirá 50 mil libras da conta conjunta para sua conta pessoal a cada mentira que Roy contar. Ela detecta várias mentiras do velho, incluindo que seu retorno repentino para a casa dela foi apenas para conhecê-la, e rapidamente transfere um total de 200 mil libras em 1 minuto. Em pânico, Roy finalmente pergunta a Barry quem ela realmente é. Ela aponta para uma pintura de um lírio na parede, insinuando sua verdadeira identidade. Em um flashback, vemos Barry ainda jovem em Berlim. Descobre-se que seu nome verdadeiro é Lily. Roy, cujo verdadeiro nome era Hans, ensinava inglês para ela, e é revelado que ela estava perdidamente apaixonada por ele. Um dia, enquanto esperava por Lily, Hans ouve uma música vindo de uma sala. Quando ele entra, ele descobre as 3 adoráveis irmãs de Lily, dançando. Uma delas o convida para dançar, e ele aceita, mas Hans acaba se revelando um pervertido, e logo começa a se comportar mal com a irmã. Ele até rasga o seu vestido quando ela tenta ir embora. Após o incidente, ele entra na sala onde Lily está, e em um acesso de raiva, ele se força contra a parede para vingar o seu insulto. Quando Hans desce, ele percebe as 3 irmãs ao lado do pai. Eles ainda não sabem o que aconteceu com Lily, mas o pai repreende Hans pelo incidente da dança. Ele até tenta mentir, dizendo que foi a menina que tentou beijá-lo, mas mesmo assim, ele é expulso da casa. Como resultado, o menino posteriormente retalha difamando a família por sua ligação com soldados britânicos. Barry, também conhecida como Lily, revela então que o seu pai foi condenado à morte por causa das acusações de Hans. Sua mãe então tirou a própria vida, deixando apenas as 4 irmãs, mas infelizmente, durante a guerra, 3 delas foram mortas na explosão de uma bomba, sobrando apenas Lily. Roy admite seus defeitos. Barry traz um gravador e diz a ele que agora tem provas do crime. Ela revela ainda que Stephen é um pesquisador habilidoso que investigou minuciosamente as atividades criminosas de Roy. Com a ajuda dele, ela conseguiu atrair Roy para ela. Roy fica surpreso, mas afirma que ela ainda não tem provas de que ele é Hans Taub. Em resposta, Barry conta a ele sobre aquele dia em Berlim, quando ela chegou ao hotel com a mão machucada. Vemos que a casa onde Barry esteve era na verdade a antiga casa de sua família, agora uma instituição de caridade infantil. Ao entrar em seu antigo quarto, ela abriu um compartimento secreto no chão, mas acidentalmente enfiou a mão em alguns pregos. Dentro do compartimento, ela havia escondido um medalhão. Esse medalhão continha mechas de cabelo de Roy no passado. Barry está confiante de que isso será suficiente para provar sua verdadeira identidade. Como se não bastasse, Vincent faz parte de sua equipe. Acontece que Stephen o encurralou mais cedo e ameaçou revelar seus golpes às autoridades. Então isso deixou Vincent sem escolha, a não ser ajudá-los. Barry revela que Stephen não é realmente seu neto. E além de tudo isso, o cara que escutava regularmente ao lado de fora em um Silver Audi é na verdade um de seus netos. Os dois são parceiros e a ajudaram a encenar todo esse cenário. Além disso, ela nunca teve um derrame e até o médico estava envolvido. Ela arquitetou todo esse plano para convencer Roy a transferir todo o seu dinheiro para a conta conjunta. Depois de dizer tudo isso, Barry entrega-lhe o teclado e diz que agora só restam 100 mil libras em sua conta. Mas quando ela está prestes a sair, Roy a ataca. Porém Barry consegue se defender e pede socorro. Pouco depois, 2 homens chegam. Um é um açougueiro russo e o outro é um investidor que tinha sido enganado. Barry informa que restam apenas 100 mil na conta do Roy, e mais tarde ela ouve seus gritos de dor do lado de dentro. A cena então muda para um hospital, onde vemos Roy completamente imóvel. Vincent o visita e lhe oferece uma bebida, que Roy aceita com relutância. Mais tarde, percebemos que Barry não está sozinha.
Ela tem muitos filhos e netos e está tendo uma grande reunião com a sua família. É nesse ponto que o filme chega ao fim. E aí, pessoal, o que vocês acharam do filme? Conta pra mim aqui nos comentários. Também não se esquece de deixar aquele like maneiríssimo aí pra fortalecer o canal e de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades. Muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.